E vamos comentar então essas questões juntos para que relembremos essa atividade, fazendo aí uma repetição espaçada do conteúdo e assim assimilando melhor e relembrando, memorizando e aprendendo. Primeira questão: qual das definições abaixo pode ser atribuída ao verbo inferir? Concluir e deduzir a partir da leitura, considerando o que está explícito e também os implícitos? Alternativa B, ler de forma apressada e superficial. C, ler de forma descuidada, ferindo a página. E alternativa D, apresentar sua interpretação independentemente do que constar no texto. Aqui nós estamos trabalhando o conhecimento do léxico, o conhecimento do vocabulário, para ampliarmos o nosso vocabulário, ao mesmo tempo em que trabalhamos esse conteúdo específico da aula. Porque a inferência é uma estratégia fundamental para uma boa leitura. Aqui eu brinco um pouco nas alternativas com a sonoridade da palavra, são pegadinhas que geralmente tem em concursos, Ler de forma descuidada, ferindo a página, porque aqui tem inferir, mas não é nada disso. Também não é ler de forma apressada e superficial. E também não é apresentar sua interpretação independentemente do que constar no texto. Essa daqui eu estou jogando com aquela discussão que o Hernani Terra coloca. Se a interpretação depende completamente do sujeito leitor, então quer dizer que ele pode interpretar qualquer coisa? Nós podemos entender qualquer coisa do que lemos, já que o papel do leitor é extremamente importante? Nem tanto, A questão é essa. É claro que o papel do sujeito leitor é extremamente importante na construção do sentido do texto, mas ele não pode interpretar qualquer coisa. Existem limites de interpretação que são colocados pelo texto que a gente está lendo. Não podemos interpretar qualquer coisa completamente incoerente com aquilo que o autor está intencionando, com a intenção do autor. Então, a única resposta certa é concluir e deduzir a partir da leitura, considerando o que está explícito e também os implícitos. Aqui poderia até dizer, considerando o que está explícito, que está visível no texto, e sobretudo os implícitos, porque a inferência tem muito a ver com essa questão da nossa capacidade de perceber o que o texto deixa subentendido, o que está nas entrelinhas do texto, ou mesmo referências que o texto traz e que exigem o nosso conhecimento de mundo para compreender. Por isso, a inferência tem muito a ver com os implícitos textuais. Aquilo que está, de alguma forma, não manifestamente declarado pelo texto, explícito, visível, mas está lá, está no texto. Porque todo o texto, ele parte de um pressuposto de que o leitor sabe diversas coisas. O texto nunca começa do zero. Ele parte do pressuposto que um leitor conhece diversas coisas sobre o mundo para conseguir ler aquele texto. Podemos até fazer aquela brincadeira dos filmes de ficção científica. Se alguém ficar congelado 50 anos, e for descongelado agora, sem nenhum conhecimento sobre o contexto do mundo, o que está acontecendo, ele vai abrir um jornal e não vai entender nada. Não vai entender de que pandemia se está falando, não vai saber o que é Covid-19, notícias da política, não vai entender absolutamente nada, porque os conceitos mudaram. Ele foi congelado lá na Guerra Fria e de repente ele acorda agora num mundo extremamente neoliberal, com as redes sociais pautando a política. Então esse leitor ele vai estar completamente descontextualizado. Ele não vai ter os pressupostos de conhecimento necessários para entender um texto jornalístico, um texto do nosso tempo. Mas nós temos esse contexto. Nós entendemos isso porque nós estamos dentro do contexto, então nós entendemos esses implícitos textuais. Segunda questão. Tratamos na videoaula sobre a importância de aumentarmos diariamente o nosso léxico a fim de lermos melhor. A qual dos três conhecimentos que devem ser ativados na leitura o léxico está relacionado? Ao conhecimento linguístico, ao conhecimento textual ou ao conhecimento enciclopédico? A qual dos três conhecimentos que devem ser ativados na leitura o nosso vocabulário está relacionado? Ele está relacionado especificamente ao conhecimento linguístico,
O conhecimento linguístico ele se relaciona à superfície textual, tudo que está na superfície textual. Então, as palavras, o conhecimento do sentido das palavras e de como se estruturam as frases, a sintaxe da língua portuguesa, tudo isso tem a ver com conhecimento linguístico. Já o textual ele vai além da frase, tem a ver com a coesão textual, com a nossa capacidade de reconhecer os gêneros textuais e também a intertextualidade. E o conhecimento enciclopédico é o conhecimento de mundo, tudo aquilo que está além do texto que eu preciso saber para compreendê-lo. Na próxima questão eu trago, aliás, na questão 4, eu trago conceitos do livro do Hernani Terra sobre cada um desses conhecimentos, aí vai ficar mais claro para vocês. Inclusive porque eu busco nas atividades que elas sejam realmente atividades de aprendizagem e não apenas para testar o conhecimento de vocês. Ou seja, que as próprias questões sirvam para a assimilação do conteúdo. Essa daqui, por exemplo, eu trago várias citações que podem servir exatamente para o conhecimento de mundo de vocês, para a criação de um repertório sociocultural que vai ser extremamente importante para qualquer leitura e pensando numa coisa bem pragmática, por exemplo, para a redação do Enem. Vocês sabem que são 5 competências avaliadas, cada uma delas no máximo 200 pontos. Uma dessas competências exige exatamente que vocês saibam citar algum autor ou alguma estatística, algum seriado, algum filme que tenha a ver com o tema, que seja útil dentro da argumentação que vocês estão propondo na redação. Então vocês precisam começar a decorar, a criar um repertório sociocultural de citações e de autores que possam ser úteis na escrita dessa redação. Por isso eu trouxe aqui 5 citações que podem ser interessantes para a criação desse repertório sociocultural. Ao mesmo tempo em que eu pergunto qual dos textos abaixo pertence à obra A Importância do Ato de Ler, de autoria de Paulo Freire. O homem é o lobo do homem? Essa frase é de Thomas Hobbes, um matemático e filósofo, que inclusive copia ela de um grego chamado Plautus. Mas ela é mais conhecida por pertencer ao Thomas Hobbes hoje, porque ele vai dizer, na teoria dele, que o homem é o lobo do homem, em guerra de todos contra todos. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, Frei Beto e Leonardo Boff. Já comentamos essa frase, né? A importância de pensarmos a nossa região, o nosso local, onde vivemos. Ler o mundo, ter conhecimento de mundo, começa a partir daí, né? Na nossa capacidade de interpretar a nossa comunidade, o lugar onde pisamos e onde nascemos. Poesia é a força que atua de maneira divina e inapreendida, além e acima da consciência. Que frase linda do Schiller, um filósofo alemão, tinha essa visão muito mística e metafísica da poesia, como algo que atua de maneira divina e inapreendida, ou seja, algo muito difícil da gente apreender. É tão alto, é tão além e acima da consciência, que é até difícil da gente apreender, da gente conseguir explicar o que a poesia causa, né? Cada criatura é um rascunho a ser retocado sem cessar, até a hora da liberação pelo arcano, além do Letes, rio sem memória. Essa frase está lá na nossa aula sobre coerência textual. Encerra, é o epílogo da nossa aula sobre coerência textual do Guimarães Rosa. Cada criatura é um rascunho a ser retocado sem cessar. E por fim, então, a resposta correta, a única de autoria do Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta, a leitura da palavra, não possa prescindir da continuidade da leitura do mundo. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Falamos, né, lá na questão número 1, ao falar dos implícitos, sobre o que é esse contexto. Tudo o que circunda o texto, tudo que está fora do texto, mas o influencia diretamente. As ideologias, os valores, os acontecimentos históricos
que eu preciso conhecer, que eu preciso entender para interpretar bem o texto. Aqui, como eu falei, uma questão em que eu trago definições, eu recorto as definições específicas de cada um dos 3 conhecimentos a partir do texto de Hernani Terra que eu disponibilizei para vocês. Então aqui eu já estou fazendo um fichamento. Qual deles, então, caracteriza especificamente o conhecimento enciclopédico? Na leitura, além do conhecimento linguístico e textual, ativamos o conhecimento que temos das coisas do mundo. Um texto é um recorte da realidade produzido em um determinado tempo, em um determinado contexto, com uma determinada intenção. Olha só, apenas da leitura aqui a gente já depreende que se trata da resposta certa. Porque se ele diz, na leitura, além do conhecimento linguístico e textual, então, ao dizer além do conhecimento linguístico e textual, já significa que ele vai falar de um terceiro conhecimento, que não é nem o linguístico nem o textual. Então, é o conhecimento de mundo, que também chamamos de conhecimento enciclopédico. Neste, ativamos o conhecimento que temos das coisas do mundo. Então, as outras alternativas são exatamente uma definição de conhecimento textual. Designamos a capacidade de identificar características do texto que vão além da frase, como os mecanismos de coesão, relações intertextuais, a qual gênero o texto pertence, etc. E na seguinte, uma definição de conhecimento linguístico, o conhecimento que temos da língua, vista como um código, isto é, um conjunto de sinais que permite a comunicação e a interação entre sujeitos. Essas são as 4 questões sobre a nossa videoaula. E para fechar, tem uma 5ª questão a respeito da videoaula complementar sobre o quientismo, em que eu peço que vocês, a partir da videoaula e da leitura do livro didático, relacionem corretamente os autores pertencentes à literatura informativa e outros pertencentes à chamada literatura formativa, também chamada de literatura de catequese ou jesuítica. Então essa separação é super útil para entendermos o quientismo brasileiro, o contexto do quientismo. De um lado, literatura informativa, textos, crônicas históricas, cartas, que buscavam informar os europeus sobre essa nova realidade, esse novo mundo tão diferente que eles acharam, entre aspas, descobriram, entre aspas. Do outro lado, já uma literatura formativa, a busca desses europeus de formarem os indígenas de acordo com o que eles acreditavam ser o correto. Então aqui os europeus informando a eles próprios sobre o que era essa terra, e aqui os europeus buscando formar, educar, evangelizar os nativos da terra. São as 2 faces do quientismo na literatura brasileira. Excluindo aqui, claro, toda aquela discussão sobre a própria literatura indígena, de que falamos bastante em outras aulas. Então, Pero Vaz de Caminha, autor da Carta de 1500, literatura informativa, ele quer informar o rei Dom Manuel sobre o achamento da terra do Brasil. Pero de Magalhães Gândavo, Tratado da História do Brasil, História da Província de Santa Cruz, então é um historiador, é literatura informativa. Padre José de Anchieta, hoje santo, São José de Anchieta, né? Canonizado pela Igreja Católica, literatura formativa, ele buscava formar, educar, catequizar os indígenas na religião católica. Jean Delery, Viagem à Terra do Brasil, um francês calvinista que esteve por aqui, não eram só os portugueses que nos visitavam. Hans Staden, um alemão, 2 viagens ao Brasil, esteve preso junto às tribos tupinambás e quase foi comido lá no ritual antropofágico, mas conseguiu escapar para contar a história. E o padre Manuel da Nóbrega, então, literatura formativa, grande parceiro, companheiro do José de Anchieta nas andanças pelo Brasil e nas aventuras lá da Confederação dos Tamoios. Então, os comentários
dessa atividade 9, as respostas corretas são estas.